dando início ao nosso último dia de ambientação. Nesse momento, eu queria fazer um registro especial de agradecimento a todos os participantes, dizer que foram dias muito especiais, momentos bem enriquecedores mesmo com todos vocês, agradecer a participação de todos, dizer que tudo foi preparado com muito carinho pela doutora Silane, pela equipe do CEAF, e como a doutora Silane disse, hoje vamos fechar com chave de ouro, com um bate-papo com o doutor Nelson, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, pessoa pela qual registro também meu grande respeito, admiração e apreço. E, enfim, uma boa ambientação a todos. Vou passar a palavra para a doutora Silane. Boa tarde. Hoje é o último dia da nossa ambientação virtual, como bem falou a Karen. E para encerrar a nossa ambientação, vamos fechar realmente com chave de ouro, né? Eu convidei o decano da Corte de Contas Estadual, doutor Nelson Chaves, para falar sobre esse relacionamento independente e harmônico existente entre o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas do Estado. Doutor Nelson, eu pedi para ele fazer um breve currículo, para ele encaminhar, a assessoria dele encaminhar para a gente um breve currículo, mas eu fico imaginando o currículo mais extenso. Vou fazer aqui uma breve apresentação dele. O doutor Nelson é engenheiro civil, engenheiro de saúde pública, engenheiro de segurança do trabalho, administrador. Ele foi professor da UFPA, engenheiro da COSAMPA, engenheiro do Banco Nacional da Habitação, BNH, engenheiro da Caixa Econômica Federal, gerente de saneamento do Banco Nacional de Habitação, diretor regional do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, jurisdição Pará, Amapá e Maranhão. Ele foi vereador de Belém, presidente da Câmara Municipal de Belém, presidente da elaboração da Lei Orgânica do município de Belém. Ele foi também deputado estadual, presidente da Comissão de Transportes da Alepa, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, foi presidente do TCE, e já recebeu diversas condecorações dos poderes legislativos, municipais e estadual, de instituições de ensino públicas e privada, das 3 Forças Armadas e Polícia Militar, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Conselheiro Nelson Chaves, a palavra está com você agora. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Quero começar pedindo as bênçãos de Deus sobre esse nosso encontro, ele seja agradável, seja produtivo, e agradecer à doutora Silane pela gentileza do convite, que eu sei que foi compartilhado pelos demais procuradores, porque ela me dá a alegria de poder me relacionar com os novos servidores concursados do Ministério Público de Contas, e também mando o meu abraço a todos os servidores da casa, mas eu sempre dizia para ela, isso é exatamente um privilégio, talvez, dos mais velhos, que eu me lembro de uma história que meu pai me contava, eu andava com ele pela estrada, quando nós passávamos, eu dizia, pai, passa esse carro que está na nossa frente. Aí eu passava o carro e dizia assim, olha, eles ficaram na poeira, ficaram para trás de nós. É que eu dizia para a doutora Silane, quer dizer, nessa matéria, nesse campo, eu sou o mais antigo, mas tenho que reconhecer que essa turma nova que chegou lá pelo Tribunal de Trabalho já me deixou, essa turma me deixou na poeira. Então, realmente, é a gentileza, a generosidade para fazer disso uma honra para o mais velho, que para mim é um prazer e uma alegria de poder exatamente abraçar a esses servidores que estão chegando no Ministério Público de Contas. Mas eu quero também pedir permissão, Silane, para, neste momento, dar meus cumprimentos aos demais procuradores, o doutor Guilherme, que é o procurador-geral de Contas, procurador Felipe, Patrick, Stephenson, Deila, Stanley, e a doutora Daniela, com os demais servidores do Tribunal da Casa, do Ministério Público de Contas, e também os técnicos do meu gabinete, que quero agradecer também, que me acompanham também na montagem desse processo todo, para que eu possa
conversar com vocês. Então, muito obrigado. Quero dizer que é uma grande ideia, a ideia da ambientação, quer dizer, o servidor chega, já vai sabendo a instituição para a qual ele se preparou para o concurso, para chegar, e exatamente eu acho que essa é uma atitude muito louvável, muito inteligente da administração, dando logo o rumo, mostrando o que é que a casa faz em benefício da nossa sociedade. Quero ter a condição de poder fazer algo que possa exatamente concatenar com tudo que foi dito aqui, porque eu tive a honra, o prazer de presenciar a palestra da doutora Deila, que é uma palestra a respeito da corregedoria, muito boa, muito bem focada, e a palestra da doutora Silane, que ontem, na realidade, fez um retrospecto de toda a vida do Ministério Público de Contas, nesse momento em que completa 60 anos da sua autonomia administrativa, financeira, enfim. Então, eu até disse no final que tinha aprendido mais de Ministério Público de Contas na tarde de ontem de tudo aquilo que eu passei, vivenciando junto a esta casa que conosco trabalha, com o tribunal, mas pela beleza da explanação, pelo histórico que foi feito, de maneira que eu queria até dizer o seguinte: se há chaves para encerrar, sou eu, mas as chaves de ouro ficaram ontem, né? Porque ela fez um histórico fantástico, o hino do Ministério Público de Contas, que foi a inspiração do meu saudoso amigo Antônio Maria Cavalcante, mostrando essa perspectiva e o crescimento do Ministério Público de Contas ao longo desse tempo. Então, eu vim fazer aqui, basicamente, uma conversa que vai ser assim, como pudesse classificar um voo de pássaro, né? Assim, de uma maneira muito geral, para chegar depois no ponto objetivo da nossa conversa, porque tudo aquilo que eu puder dizer a respeito de Ministério Público de Contas, eu tenho certeza que muito desses conceitos já foram ditos, que é pela doutora Deila, que também descobri com ela uma afinidade, ela é médica do trabalho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, e também venho de uma área da saúde pública, sou sanitarista, ela é uma médica conceituada, também além de procuradora, e também com a explanação maravilhosa da Silane. Eu acho que pouca coisa restaria para que alguém, por mais que se esforçasse, eu quero dizer que vou tentar fazer o melhor, mas ainda assim eu tenho a impressão que tudo aquilo que se podia dizer nesse sentido, já nessas duas conferências maravilhosas, já foi dito. Mas eu vou me esforçar de qualquer forma para que a gente possa ter um bate-papo agradável, leve, a respeito do que é o controle externo na administração pública. Quero dizer que o dever de prestar contas, isso surgiu ainda lá na Revolução Francesa, 1789, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, aquela coisa que ficou impregnada na condição de que a gente pudesse exigir dos dirigentes o controle dos gastos públicos, né? Controle desse recurso monumental que a sociedade produz, e nós, no setor público, somos meramente os condutores e os administradores desta riqueza fantástica que a sociedade como um todo gera. Então, apenas para dizer que isso normalmente aconteceu, e os países democráticos, controle nos países democráticos, eles assumem basicamente, fazendo de uma maneira bem geral, eles têm duas diferenças nas suas origens. Uns fazem auditorias ou controladorias gerais, e os outros eles fazem por meio dos tribunais de contas. Então, eles têm algumas singularidades, né? O que é que eles têm? Os que trabalham assim, como controladorias ou auditorias, são órgãos singulares, não possuem o mesmo grau de autonomia dos tribunais de contas, têm a subordinação ao parlamento, dirigentes com mandato e decisões sem força cogente ou sancionadora. Os tribunais de contas são órgãos colegiados, possuem autonomia administrativa, apenas vinculação ao parlamento ou integração do judiciário, membros equiparados a magistrados, e as decisões de caráter sancionador. Então, quais são as semelhanças? Uns são os órgãos integrados ao aparelho do Estado, normalmente com previsão constitucional. São órgãos independentes, mesmo quando existe um estreito vínculo especial com o parlamento, distinguindo, deste modo, dos órgãos de controle interno.
São órgãos que têm por função o controle financeiro externo, porque independem do governo e não participam da administração. Controle independente, não apenas no plano técnico, mas no plano jurídico e político, e controle supremo, não se sujeitam a instruções nem a revisão por parte de qualquer outro órgão quanto ao conteúdo dos juízos que formulam. São órgãos públicos, distinguindo-se deste modo das entidades privadas que exercem a auditoria. São órgãos que têm funções e poderes de controle financeiro. O sistema Tribunal de Contas funciona nos seguintes países, entre outros, na Alemanha, na Bélgica, Brasil, França e Portugal. Outros possuem sistema de auditoria geral, que é o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, entre outros países. A estrutura do controle no Brasil, ela surge por o decreto do Marechal Deodoro da Fonseca, que instituiu o Tribunal de Contas. Aqui, e o Tribunal de Contas foi constante na primeira Constituição Republicana, em 1891. Quero dizer, para comentar a respeito dessa matéria, que o grande idealizador, e me permito até se estou sendo redundante, porque creio que esses conhecimentos já são de todos, não é? Mas é sempre bom a gente ressaltar. O grande idealizador do Tribunal de Contas foi Rui Barbosa, cidadão ímpar brasileiro, não é? Mas o realizador, a concretização do desejo, do sonho de Rui Barbosa se deu por meio de um paraense ilustre, cidadão extraordinário que honrou a qualquer cidadão brasileiro, que foi o paraense Inocêncio Cisedelo Correia, que eu quero lembrar que muitas vezes, em muitos locais, a gente tem essa informação, ou tinha, conseguimos talvez atenuar um pouco, e o Cisedelo Correia é o nome da avenida aí em Belém do Pará, ou de uma praça no Rio de Janeiro. Quer dizer, não se destacava o vulto de Cisedelo Correia para o controle externo no Brasil da forma mínima que tem que ressaltar. Ele, de fato, foi o grande pilar da estrutura do controle externo no Brasil. Ele foi engenheiro militar, chegou à patente de general, professor no colégio militar, era um republicano e um abolicionista da primeira ordem, foi governador do Paraná, deputado federal, prefeito do Rio de Janeiro e relator várias vezes do orçamento da República, ao lado de que ele foi um intelectual de primeira água. Então, eu estava me reportando para que a gente possa, na medida em que a gente converse com as pessoas que vêm ao nosso encontro, quer no Tribunal de Contas, quer no Ministério Público de Contas, realçar a figura desse paraense tão ilustre e que até hoje nós estamos exatamente com controle externo no Brasil, que se deve à pertinácia, a decisão dele. Não foi fácil essa implantação, e ele jamais, ele postergou esse sonho, essa decisão de dotar o Brasil do controle externo. A Constituição Federal, de 88, também confere nos artigos 70 a 75 as prerrogativas do nosso Tribunal de Contas. Apenas para um efeito de ilustração, nós temos o Tribunal de Contas da União, composição são 9 ministros, e a investidura é 1/3 escolhido pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 1 de livre escolha e 2 alternadamente dentre os auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Aqui uma importante modificação. A Carta de 88 já contempla na composição plenária os integrantes dos auditores e dos ministérios públicos. Ainda chama aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, Ministério Público junto ao Tribunal. Eu sempre brinco com a Celane e outros procuradores a respeito disso, do nosso aqui. E 2/3 são indicados pelo Congresso Nacional. Os tribunais de contas estaduais são 26, e o Distrito Federal, então, portanto, 27 nesse caso. Tribunais de contas existe dos municípios apenas nos estados da Bahia, de Goiás e do Pará. A composição, enquanto no Tribunal de Contas da União são 9 membros, nós temos nos Tribunais de Contas do Estado e do Distrito Federal, são 7 conselheiros, sendo a investidura, como vocês provavelmente já conhecem muito sobre isso, estou apenas explanando para
não ficar na explanação um detalhe de fora. 3 pelo governador, com aprovação da Assembleia, sendo um de livre escolha, e 2 alternadamente entre os auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, indicado em lista tríplice pelo tribunal segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Então, portanto, 3, sendo que o governador escolhe um da vontade dele. Tivemos um fato agora no nosso tribunal, quando foi indicado na vaga que pertencia à escolha do governador, o ilustre conselheiro Fernando Ribeiro ocupou a vaga que era, por Constituição, destinada ao governador. Os outros, na nossa composição aqui, a conselheira Rosa Egídia, que é ocupante da cadeira destinada aos procuradores ilustres do Ministério Público de Contas, e o outro é exatamente aquele que vem da carreira dos conselheiros substitutos, que é o presidente atual, que é o conselheiro Odilon Teixeira. A composição aí temos composição do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. São 7 conselheiros, onde os conselheiros têm a seguinte investidura: 2 pelo prefeito, com aprovação da Câmara Municipal, e 5 pela Câmara Municipal são indicados. Da mesma forma, no Tribunal de Contas do município de São Paulo, há essa diferença. Nós temos os tribunais de contas dos municípios, como é o caso nosso aqui, e lá no Rio, em São Paulo, Tribunal de Contas do município, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Também a composição de 5 conselheiros, e sendo 2 indicados pelo prefeito, ainda com aprovação da Câmara, e 3 indicados pela Câmara Municipal. O Ministério Público, junto aos tribunais de conta, nesta linguagem, estou vendo ainda a menção da redação da Constituição. Hoje, para a alegria nossa toda, do Ministério Público de Contas, eu quero fazer um registro aqui, porque isso está na ata, nas conversas que eu tinha com os procuradores, com Antônio Maria, saudoso. Eu fui o primeiro conselheiro a denominar em todas as minhas manifestações, antes ainda da lei da Assembleia Legislativa, como Ministério Público de Contas, tirando junto aos tribunais de contas, porque eu acho que a definição realmente era essa, Ministério Público de Contas. Então, eles têm todas as atribuições intimamente ligadas à competência dos tribunais. Não se pode funcionar Tribunal de Contas se não tiver o Ministério Público de Contas juntos, que é o fiscal da sociedade e da lei, e seus membros são garantidos idênticos direitos, vedações e formas de investidura dos demais ramos do Ministério Público. Quero apenas fazer logo aqui um preâmbulo para dizer que, quando se discute verba, orçamento, o Ministério Público de Contas, como nós, Tribunal de Contas, nós estamos no limite do poder legislativo. Nós temos o Ministério Público Estadual, que é isolado, e na área da parte da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, portanto, o Ministério Público de Contas está junto com o Tribunal de Contas, engajado nesse grupo. Então, o órgão de autonomia funcional, né, possui a função institucional de fiscal da lei, sendo que, excepcionalmente, pode atuar como parte ao recorrer, formular representações, etc. O Ministério Público da Administração Direta do Estado dispõe de autonomia administrativa e financeira, dispõe de dotação orçamentária global própria. Então, é isso que eu estava falando. Na hora da divisão do bolo orçamentário, a partir dessa autonomia, o Ministério Público ele tem sua dotação orçamentária própria para os seus atos administrativos inquestionáveis. Quero dizer que, ao longo do tempo, nós tivemos uma parceria muito grande com o Ministério Público de Contas. Eu, particularmente, cheguei na casa em 94. Então, aquilo que a gente conversava sempre, e a abordagem muito coerente da doutora Silane, ainda acompanhei o Ministério Público funcionando em algumas salas, né, da funcionamento dos procuradores. Então, acompanhei a construção da sede, a restauração belíssima do imóvel. E aí eu quero fazer, de fato, um parênteses, doutora Silane e demais procuradores, porque o Antônio era ainda o procurador doutor Mescoto, mas logo em seguida foi o Antônio Maria, e ele atuou ali quase como um engenheiro de obra, tanto que me levava para a gente conversar e ver as obras em andamento. Eu dizia: olha, acho que eu vou te denunciar para o meu conselho regional de engenharia por exercício legal da profissão. Você está querendo fazer aqui o trabalho de engenheiro, mas isso era uma maneira carinhosa que eu me referia pela dedicação que ele teve no sentido, e de fato, e todos os procuradores, o doutor Crispino, a Rosa estava lá ainda não estava conosco, e demais procuradores que lá estavam,
eles tiveram também uma participação muito grande no sentido de apoiar essa participação para que o Ministério Público pudesse vir para uma condição de maior conforto para os seus integrantes, estava crescendo administrativamente, e em todos os momentos, eu quero deixar isso aqui muito claro, que nós tivemos sempre, ao lado disso, uma total parceria com o Ministério Público de Contas, é importante se registrar. Houve um caso, por exemplo, de funcionalidade, e é importante que se registre isso, tanto até mesmo do plenário antigo como mais renovado. A entrada dos veículos do Ministério Público de Contas, porque na restauração, restaurava-se a casa, mas não tinha como entrar para a garagem. A garagem do Ministério Público não sai pela Avenida Nazaré, então se fez uma parceria de uso comum, isso revela o que? Uma boa vontade. Quer dizer, registre isso, eu sei que os procuradores sabem e registram isso a cada momento, que em todas as oportunidades que a gente estava debatendo, estava conversando, o tribunal jamais foi um opositor a essa luta da autonomia que os procuradores do Ministério Público de Contas pretendem, justamente. Porque poderia haver, a doutora Silane lembrou muito bem, que não é só essa história do Pará, tem muito estado que discorda, às vezes se opõe. O Tribunal de Contas do Estado do Pará é por uma questão de justiça, não é para mim, porque eu sou um entre tantos, mas em todos os momentos, inclusive, devem se lembrar, quando alguma coisa ocorria lá pelo Congresso Nacional, saiu a unanimidade do nosso plenário um documento apoiando a reivindicação do Ministério Público de Contas. Não sei que valia teve, mas vale como um testemunho que é possível, além de ser possível, é desejável que nós tenhamos dois órgãos parceiros que se respeitam, que trabalham de braço dados no objetivo da administração pública, aqui no caso do Estado do Pará. Em todos esses momentos, nós tivemos a parceria do Ministério Público de Contas, fizemos alguma inovação. Eu vim da Assembleia Legislativa e uma das lutas que ainda, como cidadão, porque eu às vezes sou um pouco renitente, teimoso, alguns me chamam, mas eu acho que, acima de tudo, tem que ter o cidadão. Eu, quando estive no Legislativo, eu lutava muito pela quebra do recesso parlamentar, com uma argumentação muito simples. A Casa do Povo não fecha, então eu lutava para que nós não tivéssemos o recesso. E trouxe comigo, para ser legítimo, para ser correto quando me indicaram, eu tinha que defender aqui dentro o que eu pregava lá fora. Então, uma das coisas que eu cheguei pregando na nossa instituição é que não tivesse recesso no mês de julho, que acho que não é conveniente. E o Ministério Público de Contas foi parceiro nosso. E hoje, neste aspecto também, minha querida procuradora e os servidores do Ministério Público de Contas, talvez sejamos o único Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas que não fecha no mês de julho. Temos apenas o recesso do fim do ano. Isso é um avanço democrático, que a sociedade precisa de nós. Se ela precisa de nós, ela precisa que a gente esteja atuando, que a gente não esteja na retaguarda, porque nós já temos férias suficientes, não precisamos de um recesso coletivo. Então, todas essas áreas que nós tivemos juntos, o Ministério sempre teve conosco lado a lado. Me orgulho muito, me permitam essa manifestação aqui, porque de um determinado momento para cá, o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, eu gosto de, muitas vezes, citar nas minhas, não digo palestras, mas recebo convite para conversar, e eu relembro a música do Milton Nascimento, que ele diz que a gente tem que ir aonde o povo está. Essa é a obrigação da administração pública. Nós temos que ir aonde o povo está, porque ele precisa, nós somos meramente representantes deles. Então, nós vamos depois falar nos controles, né, o controle externo, controle social, é uma coisa que me agrada muito, que me honra muito, dizer que a partir do fórum que nós criamos no tribunal, o conjunto do plenário criou, fui minimamente um humilde propositor, a partir daquele momento, cerca de 12 anos atrás, houve uma mudança nessa direção. Então, todas as vezes e todos os eventos que o tribunal vai fazer, o Ministério Público não é só um convidado. O Ministério Público de Contas tem sido um parceiro para que tudo isso que a gente faz, tentando chegar na melhor serventia
ao serviço público, à sociedade, o Ministério Público de Contas tem estado permanentemente ao nosso lado. Eu já estou, como digo, já vislumbrando a porta de saída, e é justo ressaltar que não se viu jamais que houvesse uma divergência capaz de desequilibrar esta relação fraterna, amiga e que busca um único objetivo, que é exatamente defender os direitos da sociedade. Em todos os momentos, essa parceria, eu fico muito alegre quando eu vejo, e quero registrar aqui, porque tive a oportunidade anteontem de ver um evento da Ampicom, quando o presidente, o Stefferson, meu querido amigo, como dizia o Antônio Maria também, e como diz a doutora Silane, o doutor Guilherme, que está hoje na Procuradoria-Geral de Contas, e todos os procuradores, como foi o procurador Felipe também, dizendo que o relacionamento ao Tribunal de Contas do Estado do Pará e Ministério Público de Contas do Estado do Pará é um relacionamento ímpar, que serve de exemplo para o relacionamento que deve ser adotado em todos os estados. E qual é o exemplo que se toma? É o exemplo que se toma aqui no estado do Pará. Isso se chama convivência democrática, isso se chama respeito às instituições, reconhecer o direito e que podemos certamente caminhar juntos, porque o objetivo é comum. Então, é muito bom que os órgãos tenham a sua competência, a sua autonomia administrativa, tanto que eu reivindico lá atrás o primeiro, e digo isso com muita honra, isso é fácil de constatar. Se eu dizer para o Antônio, eu vou chamar Ministério Público de Contas, olha que se eu fiz reparo, teve algumas vezes que você, não, mas olha, a Constituição fala do Ministério junto ao Tribunal de Contas, mas não tem nada que eu diga Ministério Público de Contas. Essa história do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, eu brincava com os procuradores, eu brincava com todos eles, a doutora Helena, que foi procuradora, a doutora Iracema também, né? Eu dizia o seguinte, depois da construção dessa sede belíssima que vocês têm aí, eu disse, olha, agora eu fazia isso com o respeito e com a cordialidade que a gente consegue manter no plenário. Diz, olha, nós temos agora que dizer que nós somos o Tribunal de Contas junto ao Ministério Público, que com a sede bonita que eles construíram, nós temos, agora nós é que somos junto a eles. Mas isso sempre numa linguagem fraterna, amiga, no sentido de estarmos caminhando sempre na mesma direção. Eu quero dizer que eu vi, há pouco tempo, foi, como me falei anteontem, uma reunião promovida pela Ampicom, e quero também fazer essa ressalva, dizer aos meus prezados amigos, é muito bom estar falando com vocês, mas eu quero dizer que seria melhor se nós estivéssemos na presencial, né? Porque nós somos, é da nossa natureza, nós somos afetuosos, nós somos parceiros, nós somos irmãos, é bom olho no olho, o abraço, sentir o cheiro do perfume, mas é um grande avanço que a gente possa estar conversando aqui. E eu vi, e é questão de registrar, que a Associação Nacional dos Ministérios Públicos de Contas é presidida pelo Stefferson, pelo procurador Stefferson Victor, que faz uma canalização desse trabalho, que representa uma liderança do Estado do Pará, que se afirma exatamente pelo modelo institucional que nós temos aqui, e ele vem promovendo uma coisa absolutamente importante na área pública, que é a transparência dos debates. Nós não podemos nos sentar em um trono confortável como se nós não tivéssemos defeitos, nós não tivéssemos quem pudesse apresentar, não uma crítica destrutiva, mas que pudesse fazer uma crítica construtiva. E eu vi uma belíssima reunião, que foi também magistralmente mediada pelo meu querido amigo, o procurador Stanley Fernandes, onde ele reuniu lá o procurador de contas junto ao TCU, o Júlio Marcelo, conselheiro de Pernambuco, Valdeci Pascoal, que já foi presidente da Tricom, a Luciene Silva, auditora do TCU, mulher de extraordinária competência, e também teve aqui a nossa conselheira substituta, Milene Cunha, que permanentemente ela também participa desse debate no que se refere ao controle externo. E eu quero dizer que lá fiquei satisfeito de ver esse encontro, foi magnífico, já parabenizei o Stefferson e o Stanley, o Stefferson por projetar e o Stanley pela condução, que discutiram lá a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei símbolo, 20 anos da lei de responsabilidade fiscal, uma lei símbolo no Brasil, no sentido de arrumar as contas públicas, ao lado dela a lei de acesso à informação, que é fundamental para a transparência. Eu aqui e ali eu faço alguma brincadeira, mas às vezes eu vejo
que alguns falam tanto em transparência e, às vezes, acho que confunde um pouco com o termo do dicionário, porque a transparência é diferente da translucidez. A transparência deixa passar pelo vidro do copo que está dentro dele. E é isso que nós temos que buscar. A sociedade, em todos nós que ocupamos função pública, eu acho que o grande mérito, o grande desejo e a grande honra é que a sociedade se sinta um de nós, independente de ser mandato eletivo ou ocupar função pública. Nós estamos aqui gerenciando uma máquina, e eu sempre costumo dizer isso, por um pouco da vida por aí por onde andei, eu comparo com todo respeito às atrizes e aos atores, eu comparo a nossa vida pública também como se nós estivéssemos fazendo uma peça de um teatro, logicamente com toda a seriedade. O que eu quero dizer isso é que as pessoas, às vezes, mudam de posição na função pública. Uns são do legislativo, outros são da magistratura, outros são do executivo, mas todos eles têm absolutamente que buscar o mesmo destino, que é exatamente uma pátria mais feliz, mais fraterna. Então, esse respeito entre as instituições, essa troca de ideias, essas críticas construtivas que podem surgir em função desses encontros, eles contribuem para que a gente possa eliminar os nossos erros, para que a gente, às vezes, distante, possa dizer, eu não tenho erro, não, eu posso ter erro, e um companheiro que tem mais experiência ou vivência numa outra área pode me ajudar para que eu erre menos. Então, eles estavam mostrando as dificuldades da implantação da lei da responsabilidade fiscal, porque o Brasil herda, sim, um modelo ainda de autoritarismo, onde a autoridade pública não pode ser contrariada, porque alguns pensam que são os donos da verdade, e que é um rebaixamento receber uma sugestão de um assessor ou de uma pessoa da sociedade que diz, olha, o caminho tem que mudar por aí. Então, nós temos que ter cada vez mais o trabalho de fazer com que essa nossa estrutura corresponda aos anseios da sociedade. Agora, eu estava vendo, nas ações próprias do tribunal, eles estão, o Stefferson é de confirmar, como o pessoal da Tricom, várias ações no Congresso Nacional para atingimento dos ministérios públicos de conta e dos tribunais de conta. Por que isso? Porque uma visão, às vezes, deformada, ou não sabem bem das nossas atividades, então nós temos que, na realidade, ter um olhar interno para ver também, assim como exigimos dos outros que a nós prestam contas, que a gente possa ter uma estrutura ágil e que possa ser exatamente aquilo que a sociedade espera de nós. Eu muitas vezes vejo que o Tribunal de Contas, e com a participação do Ministério Público de Contas, nós não somos um órgão técnico dos governos, mas nós somos um órgão da fiscalização. Então, nós temos pontos a superar imediatamente, eu sei que todos nós nos esforçamos nesse sentido. É como se nós estivéssemos vendo uma sociedade que acelera num carro de Fórmula 1 e nós acompanhamos com a nossa fiscalização como se estivéssemos correndo com o carro do passeio, é uma defasagem. Quer ver uma verdade a respeito disso? Todos os tribunais, não por culpa dos nossos conselheiros, dos integrantes do Ministério Público de Contas, que eu sei da dedicação de todos, aqui e ali uma ou outra exceção, mas a grandíssima maioria trabalhando nesse sentido, o acúmulo dos nossos processos. E a justiça que tarda não é justiça, como o Rui Barbosa, o patrono, dizia. Nós temos um enorme, vamos dizer, amontoados de processos que deixam de ser contemporâneos. Quando vão para a pauta, o cidadão já até morreu. As obras paralisadas. Então, nós temos que mostrar uma estrutura que seja capaz, agilmente, de ser contemporânea nesse acompanhamento. Isso aí a gente vai depois falar no controle interno, no controle externo, mas são pontos que eu vi lá, e também nós estamos vivendo um momento, hoje, de muita dificuldade. Qual é o momento da dificuldade? Essa pandemia mundial. O Brasil e nenhum país do mundo será o mesmo proximamente, depois dessa catástrofe que nos atinge a todos. Então, nós temos que ter cada vez mais, quando se fala, e foi oportuníssimo o tema da discussão dos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque, mais do que nunca, nós vamos ter que nos adequar aos gastos corretos, eliminando gastos supérfluos de qualquer natureza. Nós vamos viver, mesmo se acabasse hoje a pandemia, que Deus nos pudesse fazer isso, amanhã nós vamos ter problema de grande dificuldade financeira.
A crise econômica assola do país mais pobre aos Estados Unidos, da China à Bolívia. Então, vai ter um novo entendimento no mundo, e nós aqui temos que fazer o que é a nossa parte, fazer com que as nossas instituições sejam capazes, contemporaneamente, de exercitar as nossas tarefas. Aqui eu estou passando, e ontem foi muito bem colocado pela doutora Silane, tudo isso que eu vou passar agora aqui, que se refere ao regimento do nosso tribunal, para vocês verem, meus queridos amigos concursados que estão chegando agora, abraçando também todos os servidores aí do Ministério Público, os procuradores novamente, dizendo a importância que tem. Nada se faz numa sessão plenária se não tiver o Ministério Público de Contas. Não funciona o Tribunal de Contas, porque o Ministério Público de Contas é o fiscal da lei, o fiscal da sociedade. Então, essa integração, ela tem que ser praticamente siamesa, embora eles possam andar separados, mas surgem juntos. Então, estou mostrando aqui, não quero ser repetitivo, para onde é que o Ministério Público de Contas ele é presença obrigatória e tem que ser ouvido e tem que dar a opinião deles, para que tudo, desde a prestação de contas do governo do Estado, até o ato de admissão de pessoal, a tela está mostrando denúncia, representação, prestação das contas dos administradores, gestão fiscal, prestação de contas de auxílios, contribuições. Então, vocês veem aqui que nós repetimos no nosso regimento aquilo que já está fartamente amparado na nossa Constituição. Caberá ainda audiência ao Ministério Público de Contas quando o tribunal decidir, ressalvados os impedimentos constitucionais e legais em todos os feitos nos quais de caiba funcionar, o Ministério será o último a ser ouvido, é a última palavra antes do julgamento, a não ser quando se tratar de recurso interposto pelo próprio órgão, que pode fazer. O Ministério Público de Contas tem autonomia e garantia constitucional e regimental para fazer, e no caso de produção em plenário, da sustentação oral. Se depois do pronunciamento do Ministério Público, novos documentos ou alegações das partes se produzirem, terá o referido órgão vista dos autos para falar sobre o acrescido, se assim desejar. Claro, se a gente coloca no processo uma nova informação, não posso dar andamento se o Ministério Público de Contas não for escutado. Pode ir lá nossa área técnica opinar, mas fundamentalmente, obrigatoriamente, o nosso Ministério Público. E isso tem sido feito da maneira mais tranquila, dentro de tudo aquilo que a lei determina. Caso de urgência, incluído o processo na ordem do dia, a vista será dada em sessão após o relatório. Ou seja, veja que a gente privilegia o contraditório, o direito à ampla defesa. Pareceres finais, o Ministério Público se pronunciará sobre o mérito do processo após a matéria preliminar. Aqui é a questão dos 15 dias para apresentar o parecer, contados da data do recebimento dos autos na Secretaria. O prazo de 15 dias poderá ser prorrogado por igual período apenas uma vez por despacho do Procurador-Geral, mediante solicitação escrita dos procuradores, justificada nos autos. E, se tratando de parecer do Procurador-Geral, a prorrogação será feita por ele próprio, mediante sua justificativa nos autos. Aqui estou apenas passando para que a gente não voe tanto por cima, ainda temos alguma coisa para conversar, mas só para ratificar algo que é importante. Antes do parecer, o Ministério Público poderá pedir a reabertura, requerer ao relator do processo nova informação, do Departamento de Controle Externo, que é a nossa secretaria hoje, a CSEX, realização de diligências para a coleta de dados e informações que lhe pareçam necessárias, realização de providências ordenatórias ou saneadoras do processo, e novo pronunciamento aqui da Secretaria do Tribunal, desde que não importe até na reabertura, não importe a abertura da instrução processual, ele pode sim pedir a informação para dar uma maior informação ao procurador daquilo que ele vai relatar, o que ele vai emitir como parecer. Concretizada qualquer das hipóteses acima, o prazo para o MPC pronunciar será interrompido. O relator, quando julgar necessário, poderá solicitar a manifestação do Tribunal Pleno quanto ao deferimento de diligências. Normalmente, quase não acontece, e quando acontece, logicamente, não tenho visto dificuldade para o plenário concordar. Processos serão encaminhados ao Ministério Público mediante despacho do relator, podendo também o Ministério Público propor o seu arquivamento. Aqui, nós chegamos no controle externo, que é exatamente ali o que pregou a nossa Constituição lá de 1891, aquela que foi
sonhada pelo Rui Barbosa, ter sido implantado pelo CZD. Embora o tribunal possua competências próprias, a titularidade do controle externo, segundo a Constituição. O que é que está se mostrando aqui? Nós somos aquele órgão não auxiliar, mas que presta também, não diminuiria, mas que presta auxílio ao Poder Legislativo para o julgamento das contas. Na União, é a reunião do Congresso Nacional. Nos estados, a Assembleia Legislativa. No Distrito Federal, a Câmara Legislativa, e nos municípios, a Câmara de Vereadores. O que quer se dizer aqui? Quer dizer, nós fazemos, quando é o caso do julgamento das contas do governo, nós fazemos um parecer prévio. A decisão da aprovação, a gente não vota a conta de governo, às vezes se vê nota, até mesmo na imprensa, alguma fonte um pouco diz, porque o tribunal, não, nós não aprovamos a conta do governo. Nós fazemos um parecer prévio que encaminha qual é a titularidade do controle externo na União, Congresso Nacional, aqui. Nós vimos agora, recentemente. Nós tivemos um parecer prévio do ano passado, no final do ano passado, das contas do ano passado, que foi para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa vai se pronunciar a respeito do julgamento, e assim é todo ano. Mas os tribunais de contas, com a anuência e com a participação, melhor dizendo, do Ministério Público de Contas, que também se pronuncia na instrução dos autos, mas a titularidade da votação das contas fica no Poder Legislativo, no caso do Presidente da República, Congresso Nacional, e nos governadores, Assembleia Legislativa, Distrito Federal, na Câmara Legislativa, que corresponderia à Assembleia Legislativa, e nos municípios da Câmara dos Vereadores. Constituição, no artigo 70, diz assim: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Aqui, já no artigo 70, nós vamos ver se um pouquinho na frente, prega que cada poder tem o seu controle interno, que é indispensável para que a gente possa ter contas mais aprimoradas. As entidades públicas, as secretarias, as companhias de economia mista, enfim, todas elas têm que ter um sistema interno, e aí muitas vezes é o X da questão, porque o controle interno, eu sempre digo, aqui e ali, ele é o leme do navio, né? Então, você tem a máquina, o navio singrando os mares ou os rios, e o controle interno é que vai, né, ele vai dando a direção daquela, o controle interno bem aprimorado. Temos que também quebrar esta situação do controle interno. O controle interno tem que ter liberdade, tem que ter autorização do chefe para dizer, não vá por aqui que você vai errar. Aí vem o problema do autoritarismo, que muitas vezes o Brasil não se livra dele. O chefe não pode ser contrariado, ele é o dono da verdade. E isso acontece muitas vezes quando depois as contas não chegam, porque o controle interno fica, vamos dizer, diminuído, fica encolhido, porque às vezes quando se manifesta não é normalmente levado em consideração. É um ponto fundamental para qualquer administrador que seu controle interno esteja absolutamente azeitado, vamos dizer assim. Então, está dizendo, controle interno exercido pela administração sob suas atividades. Artigo 7.4 diz, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. Com que finalidade? Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Claro, se nós estamos fazendo o controle externo da administração, mas já recebemos dos poderes de suas várias áreas um controle interno aprimorado, competente, profissional, ele vai facilitar muito o controle externo. E é que todos buscamos, ou seja, isso reflete aonde? Na correta aplicação do recurso público. Então, se eu tenho uma margem para que a administração seja conduzida e tenho nessa... É uma espécie de uma auditoria, quase, o controle interno. Ele orienta a administração naquilo que ele pode utilizar sem que ele ultrapasse o limite da Constituição da lei.
controle interno exerce as mesmas atribuições de fiscalização do controle externo, porém no âmbito de cada órgão, atuando em parceria com o controle externo. Então, veja que é uma sincronia. Cada vez mais que os nossos poderes, nos 3 níveis, e o Ministério Público especial, estadual, ele possa ter um controle interno aprimorado, ele está contribuindo decisivamente para que o nosso controle externo seja melhor feito. Por quê? Porque nós vamos receber as contas mais bem preparadas, os prazos mais bem obedecidos, então ele vai, nesse sentido, aprimorando o nosso controle. E aqui nós chegamos num ponto que é a questão do controle social, e que muita gente fala e diz assim, o que é o controle social? O controle social é o controle da sociedade, é quem produz a riqueza, é a sociedade que nos faz trabalhar em favor dela para controlar esses recursos. Então, ela vem, cada vez mais que a sociedade nos acompanha, ela nos torna melhor, ela nos cobra no bom sentido, não no sentido de nos imprensar, de nos colocar contra a parede, ao contrário, mas ela tem que estar atenta. É como se eu voltasse lá na minha condição, eu sempre digo que eu já sou um ex-engenheiro, né? Mas que tivesse a ousadia de contratar uma pequena casa para construir para vocês e tal, vocês iam me dar o dinheiro e vocês tinham que estar em cima. Pegar o dinheiro para a primeira parcela. O que é que eu fiz com a primeira parcela? Aí eu fiz a escavação para fazer a fundação. Quem é que tem que controlar esse dinheiro? Claro, eu recebi o dinheiro como engenheiro. Mas o dono do dinheiro é quem me contratou. Ele não precisa ser um engenheiro, se ele não contratava um engenheiro, mas ele tem que saber da correta aplicação desse dinheiro. Ele tem que ir atrás. Você não me disse que ia comprar 10 milheiros de tijolo? Disse, mas só compraste 5. Não pode, eu tenho que prestar conta, e é isso aí o controle social, nas suas mais diferentes formas, que é feito por uma imprensa séria também, porque quando a imprensa é séria no seu desempenho, ela é a voz da sociedade, ela cobra do administrador. E o administrador, nós temos que nos conscientizar que nós somos os empregados dessa sociedade. Nós não temos que ficar aborrecidos quando a sociedade perguntar alguma coisa para nós. Eu fui presidente de Câmara Municipal. Podem pegar os apontamentos do TCM. Prestava conta. Tive, graças a Deus, minha conta aprovada em momento recorde. Mas eu prestei conta. Quando eu falei na questão teatral, lá na frente, comparando o administrador, a função pública, é a peça. Eu era um legislador, eu era presidente da Câmara Municipal que me obrigava a prestar conta para o TCM, e eu fui lá prestar conta. A roda voltou, eu virei deputado estadual. Aquele que prestou conta poderia tentar atrapalhar a vida do TCM de alguma forma, não fiz, ao contrário, testemunhei o desempenho que tiveram comigo, como fui presidente da Câmara, mas eu já estava numa outra posição. Eu tive exercício em função do executivo. Então, na hora que a pessoa me pede a prestação de conta, eu tenho que aplaudir, eu tenho que colocar claramente aquilo que eu estou fazendo, para dizer, olha, eu estou fazendo por aqui. Não tenho que ter nenhuma dificuldade para explicar meus passos. Quanto eu ganho, de onde recebo, se eu acumulo ou se eu não acumulo, isso tudo eu tenho que dizer para a sociedade, ela que me paga. Então, se a pessoa me perguntar, não, bicho, está aqui minha vida, senão eu vou para uma entidade, vou lá para minha iniciativa privada e vou dar conta só lá no imposto, mas o público não. Nós temos que nos despir disso, porque a sociedade tem que nos fiscalizar, e eu me considero membro da sociedade, porque em outros locais eu também quero explicação. Então, é exercido com a participação efetiva do cidadão, da sociedade civil organizada no acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos da execução das políticas públicas. Quero dizer, a sociedade civil organizada, para não estar nesse campo das fakes, da maledicência. Eu digo muitas vezes que nós temos que combater no Brasil o Covid e os covardes, porque os covardes se amontoam e não aparecem também. A gente, quando vai na vida pública e tem uma estrada, é muito gostoso a gente, quando pode debater, olho no olho, reconhecendo os erros. Mas tem gente que não reconhece o erro, mas também não combate. Aí se amontou ali a meia luz, não é? Então, nós temos que combater o Covid e os covardes, porque o covarde não contribui com a sociedade. Normalmente, ele está ali escondido, fazendo de conta que não é comigo, mas eles existem. E é uma força... O presidente Jânio, lá atrás, já a história do Brasil, diz, olha, as forças ocultas. E a gente vai passando no tempo,
e vai vendo que essas forças ocultas, elas existem. A gente não vê, é como o vírus, mas existe. A Constituição Estadual prescreve, a Constituição atual prescreve o controle social em diversos dispositivos, conforme consta dos artigos 5º e 37, propiciando efetiva participação da sociedade no acompanhamento das atividades da administração pública. Está tudo aí. Como é bonito quem gerencia a conta pública, quem prestar conta. Vou mostrar para vocês que há um desejo disso, algumas propostas que fizemos. Olha, me chama aqui, chama aí o conselheiro, o diretor, não sei de quê, para prestar conta. O que é que você está fazendo? O que é que você pretende fazer? Isso é bonito, isso é lindo. E a gente, inclusive, pode dizer, olha, meu amigo, eu desejava tanto chegar naquele patamar, não foi possível. Eu tive dificuldades, me faltaram recursos. Mas quero dizer que eu acho que isso engloba todos nós, tenho certeza que os ilustres procuradores, servidores do Ministério Público de Contas, do nosso tribunal, meus companheiros lá, conselheiros, tem que ser o nosso espírito de fazer tudo aquilo que é possível para nós fazermos, embora saibamos que dificilmente a gente faz tudo aquilo que deseja na administração pública. Isso é uma outra coisa que tem que ser vista também, e eu quero lhe dizer, Silane, sem desejo de ser agradável com seus companheiros, que me dá esperança na formatação do Ministério Público de Contas, porque é um dos momentos bonitos da administração, e que tive também uma luta dentro lá do Tribunal de Trabalho, esta sucessão democrática, que é uma evolução do processo da democracia, porque todo administrador, em qualquer lugar que ele esteja, que se eu sempre digo que Tomé de Souza foi o único governador-geral que não falou mal do antecessor, porque ele foi o primeiro, porque o que normalmente se vê na administração pública, e não estou generalizando, mas ainda se vê muitas vezes, é que se aquele que é ungido a um cargo, nomeado, ou que seja por mandato, se não chegar naquele momento, parece que a coisa vai à falência, porque vai salvar tudo, é só falando de defeito. Esta continuidade democrática aí que está sendo observada corretamente é a sucessão do compartilhamento, da divisão da responsabilidade, é reconhecer o talento e a competência do colega, porque não se constrói isso, Roma não se fez num dia. Então, na medida em que as instituições possam democraticamente vivenciar momentos assim, que fortalece a democracia, o poder é impessoal, nós temos que subordinar os nossos desejos, os nossos anseios pessoais, têm que ficar subordinados ao maior anseio público. Então, esse rito que eu observo, eu fico muito feliz de ver e acompanhar, porque a gente vê um planejamento sucessivo. Aquele que começou, ele sabe. Vou contar uma história rápida para vocês, porque acho que cabe aqui. Meu pai me contava uma história. Ele dizia, e era exatamente para ativar meus sentidos e a responsabilidade, ele dizia que era um local onde se anunciava a construção de uma igreja. E um viajante passando, viu lá um caminhão parado e 3 homens estavam trabalhando. E ele chegou e viu o primeiro e perguntou, um quebrava a pedra. Aí ele perguntou, o homem suado, e estava debaixo de um sol, disse, meu amigo, o que você está fazendo aqui? O senhor não está vendo? Eu estou quebrando a pedra. Aí o outro estava amontoando a pedra. Ele chegou, perguntou para o outro, disse, o que o senhor está fazendo aqui? Meu amigo, você não está vendo? Eu estou amontoando as pedras. Aí perguntou para o terceiro, que jogava as pedras na carroceria do caminhão. Eu disse, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu estou construindo uma catedral. Ele não disse que está jogando pedra na carroceria do caminhão, porque ele tinha na consciência dele que aquela pedra que quebravam e que carregavam, ele não talvez visse a construção da catedral, mas ele estava contribuindo para essa catedral ser construída. Esse é o espírito que tem que ter na vida pública. A gente saber que não vai ver a sua obra, o seu sonho concretizado num determinado momento, mas ficar com a satisfação que você contribuiu e que outras mãos tão competentes como as suas foram encarregadas de fazer. Isso se chama cidadania. É a participação do controle social, o imbuído num projeto que vai certamente privilegiar a condição do cidadão, o cidadão brasileiro que somos todos nós. Então, a possibilidade também da participação do cidadão foi intensificada com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei, me referi no início, Lei Complementar 131 de 2009, e da Lei de Acesso à Informação, que todo cidadão tem direito de fazer a pergunta que quiser para uma autoridade pública,
e ele tem, pela lei, não tem que escamotear, não tem que ter na área pública ouvidoria surda, porque se a ouvidoria for surda, não é ouvidoria. E ela tem que escutar a reivindicação da sociedade, mais do que isso. Tem que fazer a administração que se responda para quem perguntou. Ou, evidentemente, utilizar um outro caminho, desde que seja uma pergunta absolutamente desprovida, mas dentro da lei, a responsabilidade do dirigente é de dar o esclarecimento que o cidadão, desde que qualificado, né, que não seja um denuncismo abundante, como anda por aí, mas que explique os seus atos. É isso que se chama o controle social. Nós temos aqui, e para alegria nossa, o que eu estou dizendo aqui, dos nossos companheiros todos testemunham isso, nós temos procurado dentro do tribunal, com o apoio de todos os companheiros, e fazer o quê? Que haja esta aproximação do Tribunal de Contas, e juntamente conosco sempre o Ministério Público de Contas, a aproximação com a sociedade, ações desenvolvidas lá no tribunal e juntamente com o Ministério Público para fortalecimento do controle social. Nós temos o fórum e seus jurisdicionados. Programamos isso, aprovado por todos, e parceria também junto com o Ministério Público. O que é isso? É o tribunal e todos os jurisdicionados, um evento que começou há 12 anos atrás, na primeira vez que tivemos no nosso panfleto, não era a colaboração, a participação intensa do Ministério Público de Contas, como compartilhando como sócio do empreendimento, vamos dizer assim, com todos os jurisdicionados. Ali vai o aluno, o professor, as repartições. Começamos lá no Margarida, no Maria Silvia Nunes. 500 pessoas. O nosso fórum hoje reúne mais de 2.000 pessoas de toda essa sociedade, para que a gente possa discutir temas que essa sociedade precisa discutir. Nós temos um programa lá que é Conversando com o Controle Interno. Esta importância que nós temos que dar para o controle interno é chamar os nossos jurisdicionados para nós conversarmos sobre as contas públicas, como é que devem ser feitas. Eu sempre digo aos nossos colegas, briosos colegas competentes do tribunal, que nós temos que ter aquela humildade de saber que não sabemos tudo. Então, conversando com o controle interno, e por isso chamei Conversando com o Controle Interno. Eu queria um termo coloquial. Eu não vou dar uma aula, não, coloquial, conversando, porque o cidadão que vem da CESP, ou da SEDUC, ou da Assembleia Legislativa, e do Ministério Público também estadual, ele vem a conversar conosco para as dificuldades do dia a dia. Como é que a gente encontra um denominador comum? Então, isso tem surtido grande efeito. Fizemos o controle interno também, nós vamos passar no final umas fotografias, em cidades do interior, discutindo, como se estivéssemos assim, fazendo pequenas reuniões, oficinas, para que o controle interno se aprimore, e como é que ele está na Constituição, ele vai facilitar quem? O controle externo. Então, se eu fortalecer o controle interno nas instituições com a chancela do TCE e do Ministério Público de Contas, estamos facilitando o nosso trabalho para o melhor serviço à sociedade. O encontro com o terceiro setor são aquelas entidades, né? E nós temos feito isso muito cuidadosamente, porque o terceiro setor tem muitas entidades com muita credibilidade, muito respeito, mas também tem os desvios. Tem aqueles que normalmente usam ali daquela, né, aquela esperteza para querer tirar o recurso do... Não, fazer um convênio tem cada vez ser mais rigoroso a esse respeito. Saber que quem vai emprestar esse dinheiro tem como fiscalizar. Então, com o terceiro setor, esse é aberto para também que a gente discuta isso. A forma como chegamos no controle social. Cesta de integração. Como surgiu a cesta de integração? Exatamente nesse sentido. Nós chamamos para o tribunal, volto a dizer, para já não ser redundante lá, juntamente com o nosso parceiro Ministério Público de Contas, abrimos a cada sexta-feira de mês, a última sexta-feira de mês, uma entidade da administração, pode chamar, por exemplo, a SUSIP, a SEDUC, a CESPA, a Secretaria de Transporte, jurisdicionadas do tribunal, para conversar sobre a administração pública, para dizerem das suas dificuldades, para criarmos um entrosamento com a nossa área técnica, para que a gente possa ter, mesmo debaixo da competência profissional que nós todos realçamos, dos nossos técnicos, dos nossos companheiros, mas nós temos também que estar muito sensibilizados com a dificuldade do administrador da ponta, uma prefeita,
um prefeito, um secretário ou uma secretária de Estado. Então, é o momento de, na cesta de integração, nós juntarmos isso, fizemos um trabalho também com o pessoal que cuida da adolescência, que está em desvio. Houve uma belíssima sessão, o pessoal da FASEPA, aquela história, é a FASEPA, né? Que trata dos adolescentes. Então, na realidade, para quê? Para que a gente crie essa integração e que o nosso técnico possa sentir aqui as agruras de quem presta diretamente o serviço para a sociedade. Criamos e temos uma parceria muito grande, tem até uma promessa da doutora Silane, que espero que ela cumpra, de fazer até, de um certo modo, um tipo como se fosse uma pequena peça no que se refere ao teatro do TCE Cidadão, porque se constrói a cidadania onde lá na base. Então, esse TCE Cidadão que a gente leva o quê? A construção da cidadania, como surge o recurso público, quem é que produz, como é que ele é analisado, como ele é fiscalizado. Então, nós estamos preparando uma mentalidade, porque nós temos que tratar, desde a criança que nasce, com o direito e o dever. E o cidadão vai à escola pública, vai às universidades, mostrando aquilo que deve ser feito em razão do grande controle do recurso público, que é escasso, né? Eu sempre tenho duas máximas que falo quando a gente conversa com as pessoas por aí, que é aquela que eu trago, vou dizer, mas se envolve todo mundo, porque o engenheiro quer fazer e o arquiteto querem fazer a melhor obra pelo menor custo. O economista diz, mas os recursos são escassos para as infinitas necessidades humanas, e o advogado põe tudo dentro da lei, o administrador querendo resolver tudo isso. Então, é uma oportunidade de nós chegarmos, eu digo que o TCE Cidadão, tem uma escola de contas que trabalha nisso, eu digo que o TCE Cidadão é quase assim um pregador, né? Aquele que vai levando a mensagem, né? E dizendo como deve ser feito, lá, às vezes, em áreas vermelhas, como chamam a segurança. Nós já fomos em quilombolas, chegando até em áreas indígenas, lá na periferia, mostrando as escolas particulares também, nas universidades particulares. Temos um convênio com a Universidade Federal do Pará, para que esse conjunto de informações que serve ao cidadão de um modo geral esteja à disposição de todos, porque todas essas dificuldades, quando eu vejo, também venho da segurança do trabalho, eu sei que já estou quase entrando no horário, já estou aqui para encerrar, mas nós temos, quando acontece um acidente, tem duas formas de ter acidente, a condição insegura e o ato inseguro. Explico rapidamente, eu colocando um grande profissional da medicina num local para que ele opere sem condições técnicas, ele vai matar o doente e vice-versa. Se tiver um grande centro cirúrgico e botarem uma pessoa que não tenha competência, também provavelmente mate o paciente. Mas na vida pública tem outro problema. Às vezes você tem as boas condições, tem um cidadão esclarecido, mas ele não é cidadão. Então, o perigo na administração pública é a falta de cidadania. Falta de cidadania, aquele que possa dizer lá que se aprende na escola, olha, meu filho, o que é dos outros é sagrado, não se mexe. Então, o que acontece é que o cidadão tem que estar presente, nós todos, com devido respeito, procuradores, conselheiros, deputados, vereadores, já passei por isso, o governo é o ministro, os que sejam, eles podem ter o preparo intelectual, condições de trabalho, forte assessor, tudo. Mas se ele não tiver o espírito de cidadão, ele não vai fazer a coisa correta. Então, nós só podemos construir esse país se nós tivermos a cidadania arraigada dentro de cada um de nós. Porque acima do conselheiro está o cidadão. Se daqui a pouco eu passo, não sou conselheiro, já sou aposentado da universidade. Né? O cidadão fica, e o cidadão atuante, ele vai fortalecer todos nós. Nós vamos trabalhar para uma sociedade que sabe o que quer, uma sociedade que, se tivesse despertada, não tinha permitido a construção de 8,5 bilhões nos estádios. Nós estamos vendo com essa pandemia, que é uma desgraça mundial, sim, mas nós estamos vendo que é a carência dos serviços de infraestrutura. Hoje estava no Jornal Nacional não, foi na hora do almoço, mas de várias emissoras de televisão, 10% dos brasileiros não têm água potável. 10%, uma população de 200 milhões, são mais de 20 milhões de pessoas que estão em precárias condições. A falta do investimento na infraestrutura. Por quê? Porque a cidadania não foi exercida.
A cidadania, se tivesse forte, na hora dessas programações, sabe que a Suécia disse, quando quiseram fazer a Olimpíada, ofereceram para ela, eu disse, não, a Suécia não quer fazer, porque tem outras prioridades. Um dos maiores IDH do mundo é a Suécia. Nós fizemos aqui os estádios, estão os elefantes brancos, e tem um problema também dos gastos nas Olimpíadas, e as nossas cidades sem esgotos, os nossos sistemas de saúde, claro, estão saturados, mas todo mundo sabe que o SUS é uma grande programação, não há dúvida. Mas ele não está devidamente utilizado, ele não foi implementado como foi projetado. Por quê? Porque não houve prioridade. E uma cidadania acordada, uma sociedade de pé, ela chega conosco e diz, não faça isso. Não é a prioridade nossa, nós temos que ter primeiro as creches públicas, uma população que vai... Qual é o projeto que nós temos? Se a criança, quando chega, não tem o mínimo de atendimento, o mínimo necessário. Uma boa parte da nossa população passando fome, sim. Então, o que é isso? Quando nós temos a sociedade mais esclarecida, ela vai, e logicamente ela vai nos obrigar a exercermos melhor a nossa missão. Temos um outro encontro que eu acho extremamente importante, não foi realizado no passado, mas faz parte da nossa agenda, que é o encontro anual Tribunal de Contas, Ministério Público e com a LEPA. Nós somos vinculados ao Poder Legislativo, e eu sempre dizia, vim de lá com muita honra, foi uma das coisas que me orgulhei muito na minha vida, não houve nenhum brilho, mas me orgulhei de ser deputado, dizer lá na LEPA, sim, eu quero uma conversa no olho com os deputados, para eles saberem, e eu acho que nós temos que ter toda a sensibilidade política, mas para demonstrar aquilo que nós devemos fazer, o que eles podem fazer. Nada melhor que nós tenhamos um encontro, tivemos 3 somente. Já é de muito tempo essa proposta, mas aqui é uma questão do fortalecimento do controle social. Os legisladores, eles são a expressão da vontade popular. Nós temos que fazer o parecer prévio para que eles aprovem ou não a conta dos governos. Nós temos que tomar conta dos administradores das nossas jurisdições. Então, é um espaço aberto para que não haja nada que deixe de ser perguntado. Nós estamos à disposição da LEPA. E disse ao presidente, alguns meses atrás, ele me falava em fazer esse encontro em agosto. Alguns motivos devem ter acontecido que não houve, mas acho que é uma coisa importante para a gente conseguir que haja este entrosamento, né? Essas dificuldades, mostrar que é o caminho certo, acho que todos ganhariam. E quero dizer que nós temos aí num espaço cultural, que é também uma forma, eu vejo, correta, legítima, de nós colocarmos a entrada, o hall do prédio do Tribunal de Contas, à disposição da cultura regional, da arte regional. Aí já foram lançados livros, quadros, música, enfim. Nós temos esse prédio bem localizado, e nós, na hora que vamos, especialmente aquele artista que não tem a oportunidade da grande mídia, o iniciante, tivemos um menino pintor maravilhoso de Abaetetuba, né? Então, o espaço cultural é uma outra forma de nós estarmos com o entrosamento com a sociedade. Então, é uma forma também que a gente pode, sim, sair um pouco da zona de conforto e tentar chegar junto dessa sociedade para a qual trabalhamos. Só umas fotos aqui, que aqui é o Fórum Jurisdicionados, aqui é uma fotografia, aqui está no centro dessa fotografia o ex-senador Cristóvão Buarque, que nos deu a honra de estar no nosso último fórum. Aqui também é uma imagem do fórum, onde eu estou com o nosso companheiro Sebastião Elvésio, de Minas Gerais, e o conselheiro lá, Daniel, do Ministério Público, do Tribunal de Contas dos Municípios. Vejam aqui a plateia, né? Isso aqui é até em Marabá, se não me engano, essa fotografia da esquerda aí. Pode passar a fotografia. Aqui é uma mesa, governança e subsustentabilidade, podem ver no letreiro, que foi o tema do nosso último fórum. Aquele fórum que eu digo que reúne 2.000 pessoas, o hangar fica lotado por 2 dias, presença de caravanas do interior, bairros da nossa cidade. Eu gosto muito disso, quando a Silane leu algumas condições que eu ocupei, algumas funções na vida, eu tive o prazer e a honra de ser o presidente da Lei Orgânica de Belém.
e aquilo foi uma honra e um prazer para mim, porque ali você tem que escutar de fato a comunidade lá no âmago dela, para que a gente possa fazer a lei orgânica. É redundante, mas dizer que a Constituição, praticamente a Constituição Municipal, é que você tem, e assim é o fórum. Nós temos oportunidade de interagir com as mais diversas lideranças das instituições, e é um programa nosso. Aqui eu conversando com o controle interno, isso se realizou em Bragança, ali está o nosso companheiro, estou destacando aqui o Julival, o auditor substituto, conselheiro substituto, e está lá no meio das... Então, vai o conselheiro, vai o técnico, vai o pessoal da escola, levando o quê? Cidadania. É uma pregação, né? Assim como faz o pregador de um púlpito, não comparando, mas nós vamos levar as expressões aí também. Olha, isso é em Marabá. Vejo que tem lá o companheiro lá de Marabá, e que está fazendo a explanação do que é o controle interno lá na cidade de Marabá. Aqui também uma das nossas mesas, né? Isso aqui é Santarém, está ali o prefeito municipal. Nessa fotografia tem um conselheiro Cipriano, o conselheiro Luiz Cunha também, aqui outras pessoas que eu não estou distinguindo bem. Veja que o auditório, que a sociedade, isso é uma coisa importante. A sociedade, ela vem quando ela é chamada. Ela busca esse diálogo, ela quer ser esclarecida. E eu acho que a competência nossa é fazer isso. Aqui é o encontro com o terceiro setor, também, isso aqui no nosso auditório, os que estão chegando agora vão conhecer, os procuradores, os servidores já presentes no Ministério Público de Contas, é o nosso auditório aí na Avenida Nazaré, e aí uma colega, acho que é a Andréia, que está falando a pessoas do terceiro setor que estão procurando informações para como vão prestar conta dos recursos recebidos por qualquer uma entidade que, porventura, tenha passado esse recurso. Então, vão buscar orientação, como é que deve fazer, o prazo, a questão se tem que fazer uma coleta de preços, enfim, como pode ir para o mercado, porque são recursos públicos que tem também que ter um certo cuidado nessa utilização, um grande cuidado, melhor dizendo. Pode passar outra. Aqui é a cesta de integração, aqui é o rapaz que é o Pedro, né? Simão Pedro, que fez um belo trabalho lá na questão da assistência social, trabalhava com os meninos infratores. Então, vejam, jurisdicionados do tribunal que foram dizer para nós, fazer uma conferência lá para dizer aquilo que normalmente se passa, e o apoio que ele queria, as dificuldades que tinha. Quero fazer só um parênteses aqui, já quase para concluir, dizer que nessa cesta de integração, nós tivemos uma grande honra com isso aí também, além dos nossos jurisdicionados. É que, ao falar da cesta de integração para os comandos militares aqui, eles foram fazer palestra. Comando da Aeronáutica, comando do Exército, comando da Marinha. Estiveram lá, está aqui, olha, que era o comandante militar do Norte, General Ferreira. Quer dizer, um prestígio para a instituição. Aqui a chegada de repartições que não são jurisdicionadas do tribunal, mas eles, vendo a seriedade, o que se buscava, eles foram lá conversar conosco. Esta foto aqui é do Dr. Pedro Vasconcelos, que à época era diretor do Instituto Evandro Chagas, que também não é nosso jurisdicionado, mas é um órgão de pesquisa referenciado no mundo inteiro, ao lado de uma fundação que eu tive a honra de estudar, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Dr. Pedro, ele era o diretor-geral do Instituto Evandro Chagas, a questão da dengue, da chikungunya, da malária, conversando. Então, ele não foi lá para se aconselhar, diferente dos nossos jurisdicionados, que tem aquela conversa, porque prestam contas para nós. Ele foi lá prestigiar o evento, e nós ficamos extremamente honrados, porque é uma coisa maravilhosa uma instituição como a nossa receber os comandos militares, o Instituto como Evandro Chagas, para discutir conosco e dar a nós as informações dos trabalhos que ele realiza. Os comandantes militares fizeram maravilhosas exposições, porque a gente aqui do lado de fora não sabe o que é a segurança no nosso país. A invasão pelas fronteiras terrestres, a condição da pirataria marítima ou aérea, a questão do tóxico, que nós somos um corredor do tóxico internacional, então eles têm políticas fantásticas que tenho certeza que a maioria não conhecia. E a ida dessas pessoas que não estão aqui é o ex-comandante da primeira Zona Aérea, quando era Zona Aérea, que era o brigadeiro Borba,
Aqui na frente, na primeira fileira, é o almirante Alípio, que vai ser o comandante de operações navais, o segundo posto na Marinha Brasileira, quer dizer, homens que vieram para aí, para conversar conosco, para dizer das atividades dele em prol da região. Isso não deixa de ser uma consideração, tanto para o Ministério Público de Contas como para o Tribunal de Contas, ouvir autoridades que não estão a nós subordinadas de nenhuma forma, mas que foram lá dar o testemunho do seu prestígio e da interação que desejavam fazer conosco. Aqui, mostrando que 2 governadores, da mesma forma, embaixo está o governador Jatene, e aqui em cima já o governador Helder, ambos. Eles não foram aí para receber condecoração, não foi esse o motivo. Eles foram em ocasiões diversas para prestar conta, para compartilhar com o tribunal os problemas que viviam, e o governador Helder que vive agora, mas eu quero dizer isso, que isso é um prestigiamento a uma proposição que fizemos, o quê? Está ali o nome dito da integração. Os órgãos públicos, eles têm que se integrar. Em um momento que nós atravessamos, onde, repetindo, porque nunca é demasiado, que todos nós, das origens que tivermos, nós temos que subordinar nossos caprichos pessoais aos caprichos maiores do interesse público. E quem tem função pública tem que ter essa altivez para evitar que suas antipatias, antigas ou momentâneas, possam impedir que a gente consiga atingir o grande objetivo nosso, que é servir a esta sociedade que tanto precisa de nós. Aqui também era a área de assistência social, que foi passado aqui, e aqui é o símbolo do TCE Cidadão, que eu acho que é uma grande conquista, e nós temos, assim, até que todos nós nos juntarmos, porque ele realmente vai construir a cidadania. Já estamos na parte do ensino fundamental, né? Aqui, olha, TCE Cidadão, pode passar mais alguma foto se tiver. Aqui, os meninos visitando o nosso plenário, isso aqui é o nosso plenário, né? Os conselheiros ali, pode passar outra. Aqui, uma coisa que eu me orgulho muito de fazer, quando posso, eu vou à sala de aula, eu já fui um professor, né? Mas é gostoso, é assim uma conversa, a gente vê nos olhinhos das crianças a receptividade, a seriedade com que essa juventude encara quando está sendo informada. Isso aí é uma alegria para a gente, ao mesmo tempo é um estímulo para que a gente possa corresponder à expectativa que a sociedade tem sobre nós. Aqui é uma fotografia, um outro local, uma outra... Isso ali é lá em Coaraci, no Tabor, no fim do ano que nós fomos lá. A conselheira Lourdes está na frente, está a conselheira substituta também, aí estão as pessoas que nos acompanharam, estava a professora Carla, acho também, gente do nosso gabinete ali, estou olhando o menino com a nossa cartilha, nós fizemos uma cartilha, é o Pedrinho e a Aninha, né? Mostrando como as coisas todas e olha como eles acham graça, mas acham graça respeitosamente, conversando, interagindo, e a gente sai de lá muito feliz, sabendo que aquela história do beija-flor também, né? Eu sei que talvez o beija-flor ser perguntado na floresta, porque havia um fogo muito grande, e o beija-flor mergulhava numa poça d'água e voltava para cima do fogo e aspergia aquelas gotículas de água sobre o incêndio. E uma lei-discente disse, mas o que você está fazendo aí? Você é tão pequenino, as suas gotinhas são insignificantes diante desse incêndio. O beija-flor sabiamente respondeu, eu sei que pode ser insignificante, mas eu tenho certeza que eu estou cumprindo a minha parte, eu estou fazendo o meu dever. E é isso que a gente tenta fazer. No final, eu quero deixar para reflexão de todos esta frase do teólogo inglês, William George Ward. Ele diz, o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Eu tenho certeza que todos nós não vamos nos queixar do vento, nem esperar que ele mude, mas nós vamos ajustar as velas que estão nas nossas mãos para construir um futuro maior para esse país. Muito obrigado.
A gente que agradece, conselheiro Nelson, muito obrigada pela brilhante palestra e por nos presentear não só com conhecimentos técnicos, né, mas com experiências de vida mesmo, foi realmente muito enriquecedora. Nós não temos nenhum colega que registrou o interesse em fazer perguntas, então vou passar a palavra para a doutora Silane. Doutor Nelson, quero agradecer, sua palestra é realmente muito boa, eu sempre aprendo muito com suas palavras, é sempre muito bom te ouvir, eu já falei isso em plenário, gosto muito mesmo da sua oratória, de como você fala, porque você fala com empolgação, né? Então, a gente percebe nas suas palavras o quanto que você realmente se preocupa com a questão da cidadania. Eu sei que o TCE Cidadão foi idealizado por você, é um projeto incrível do Tribunal de Contas, que é um sucesso já, não é? Começou nas escolas estaduais, depois foi para outros locais, até para universidades. Então, e a questão do controle social, o fomento ao controle social, isso é muito importante, porque é aquilo que a gente falou, né? O controle social é que tem realmente a grande força. E a transparência deve vir sempre aliada ao controle social. Então, é algo que a gente tem sempre falado muito, e a forma que o cidadão tem de se apropriar das informações, de cobrar, não é? De cobrar dos órgãos públicos, de cobrar do governo, e é o cidadão que tem essa força. A partir do momento que o cidadão percebe a força que ele tem, que ele se empodera, né, dessa força, a gente vai conseguir transformar o mundo, transformar o Brasil. E aquela promessa que eu fiz para você, que você relembrou aí, né, da peça... Estou cobrando. Estou vendo. Mas eu vou escrever, sim. Quando eu estava na Procuradoria-Geral, eu falei, doutor Nelson, eu ainda vou escrever uma peça de teatro para a gente apresentar nas escolas, no TCE Cidadão. E aí ele achou uma ideia muito bacana, só que eu falei, mas não quando eu estiver na Procuradoria-Geral, eu não vou ter tempo de escrever essa peça. Agora eu saí, já tenho um tempinho, estava aqui envolvida com a ambientação, mas promessa é dívida, eu vou cumprir a minha promessa, pode ter certeza. Daqui para julho eu vou escrever essa peça, e quando a gente começar a poder já trabalhar presencialmente, ir até as escolas, daqui para o segundo semestre a gente já vai colocar essa promessa em prática. Bom, eu sempre brinco também com o doutor Nelson que a gente tem duas peculiaridades, né, duas coisas em comum. E tanto eu quanto ele somos os decanos da corte, né, somos os mais antigos. Mas eu sempre gosto de lembrar também que antiguidade não é sinônimo de ter mais idade. Antiguidade só é maior tempo no cargo. Eu sei que eu não precisava falar isso, mas... Bom, e então, assim, para mim, é um grande orgulho, né, ter esse... Eu lembro que quando o doutor Antônio sempre falava muito, eu sou o decano daqui, e ele falou uma vez assim para mim, olha, quando eu me aposentar, você vai ser a decana. E aí, tipo, caiu, como se tivesse caído toda aquela responsabilidade nas minhas costas. O termo decano ficou um pouquinho mais bonito, né? Porque não se aplica a você. Você realmente, né? Com certeza não, né? Mas, assim, é uma responsabilidade grande e, ao mesmo tempo, é gratificante, né? A gente poder fazer parte dessa história de sucesso, poder fazer parte do controle externo, ver o quanto as nossas instituições cresceram e crescem a cada dia, graças ao trabalho, tanto dos nossos antepassados, do seu trabalho, e o trabalho da nova geração, das pessoas que estão entrando agora com todo o gás, com todo o vigor, e é isso que a gente quer passar para todos vocês aqui. Quanto é importante o controle externo, quanto é importante fiscalizar, cuidar das contas públicas, o quanto é importante empoderar o cidadão nessa fiscalização, para nos ajudar com essa fiscalização, e o quanto a gente pode transformar o Brasil, o mundo e a sociedade com
com pequenos gestos, com pequenas ações, mas são, né, essas gotinhas que fazem a transformação. E outra coisa, eu disse que eram duas coisas que a gente tinha em comum, né? Faltou falar a segunda. A segunda é o signo, né? Nós dois somos de escorpião manso, né? Manso, que eu lhe digo, né? Somos do signo, aquele quadrante manso, né? Escorpião mansinho. Nós temos no final, né? Já foi ali, o seu é dia 19, não é? 17. 17. E o meu é dia 20, é bem pertinho do outro. Bem pertinho. Bom, então, além dessas nossas peculiaridades, né, eu gosto muito mesmo de você, já falei, e para a gente foi uma honra recebê-lo aqui na nossa ambientação virtual. Queríamos todos que fosse presencial. Aliás, vamos marcar um dia para assistir à sessão e fazer uma visita ao TCE, quando voltarmos a trabalhar presencialmente. Hoje finaliza o nosso módulo digital, né, o nosso módulo virtual da ambientação. Mas, com certeza, quando nós voltarmos a trabalhar presencialmente, nós teremos também um módulo prático presencial. Eu acabei deixando algumas palestras que seriam mais de cunho prático mesmo, para dar presencialmente. Eu acho que vai ser muito mais proveitoso. Então, a gente está terminando o módulo virtual, mas quando voltarmos às atividades, teremos ainda um pequeno módulo presencial. É uma grande honra recebê-lo, como eu falei. Recebi aqui algumas mensagens pelo WhatsApp, o Guilherme se desculpando de não poder estar aqui, porque ele estava participando de uma reunião da rede de controle. Sim. Recebi mensagens também aqui do Stefferson, agradecendo, né, a sua vinda para cá, e quero dizer aqui que realmente quando quando nós escolhemos o seu nome, né, assim, todos os procuradores, foi um consenso, uma unanimidade mesmo de fazer o convite ao Dr. Nelson, que é o decano da corte, uma pessoa que sempre esteve muito próxima ao MPC e a toda a nossa história, e sempre nos ajudou bastante. Então, eu agradeço muito você ter aceito. O agradecimento é meu, quero lhe dizer, muita honra de ter podido participar desse evento muito bem organizado por vocês. Obrigada. Então, é isso, a gente até já estava acostumada, todo dia às 16 horas aqui, como se fosse até um programa de TV, voltei a apresentar um programa, vou ficar triste. Mas você não perdeu a forma, viu? Não perdeu a forma da jornalista, continua, né? Top. Ficaremos tristes, preparamos tudo com muito carinho, como eu falei, a gente inicialmente pensou nessa ambientação de forma presencial, então a gente tinha feito muitas palestras de cunho técnico mesmo, sabe, com dicas, como elaborar pareceres, como elaborar relatórios técnicos, mas acabou que nessa forma, nessa linguagem virtual, essas palestras mais práticas, elas não trariam o benefício que a gente tanto espera, porque, na verdade, para se fazer uma palestra prática, precisa que logo em seguida a pessoa realmente trabalhe nos pareceres, né, trabalhe. E como a gente está, por conta do Covid, da pandemia e dessa situação toda, recebendo menos processos, né, por enquanto estamos recebendo somente os processos de pessoal, então realmente não seria interessante fazer essas palestras de cunho prático no ambiente virtual. Então, quando nós voltarmos, teremos as palestras, o módulo prático. Quero finalizar com uma citação aqui de Albert Einstein. Deixa eu pegar. Que ela reflete muito esse tempo que estamos passando agora, de crise, de pandemia. Foi escrito há muito tempo atrás, mas é muito atual. Então, vamos lá. Não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura.
É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ter sido superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que às soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade para encontrar as saídas e as soluções. Sem crises, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crises, não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada um, porque sem crise, todo vento é uma carícia. Falar da crise é promovê-la e calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez disto, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. E com essas palavras, eu finalizo nossa tarde de hoje e a nossa ambientação virtual. Que essa crise seja sinônimo cada vez mais de superação para as nossas vidas. Tá certo? Um grande abraço, doutor Nelson, a você, um grande abraço a todos os novos servidores. Ficamos aqui todos os dias, praticamente durante um mês, do dia 6 de abril ao dia 6 de maio, nos encontrando, né, diariamente às 16 horas. Sentirei falta deste momento, mas o CEAP está programando aqui palestras, então daqui a pouquinho a gente vai ter aí algumas palestras esporádicas, né, não diárias como nós estávamos tendo, mas vamos fazer aí algumas palestras durante ainda esse tempinho que durar a crise, enquanto não pudermos estar presencialmente. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a você. Muito grato. Também, muito grata a todos, muito obrigada. Tenham um ótimo final de tarde. Tchau, abraço a todos.